Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e não acho que eu esqueci do Chelsea, né? Porque assim, primeiro eu fiquei dando prioridade à MotoGP porque eu achei muito mais legal comentar, eu tinha que me acalmar também, né? Eu tô ainda absorvendo um pouco a minha raiva daquele cartão vermelho, mas de qualquer jeito, né? Eu fiz o almoço, respirei e agora estou pronto para falar do Chelsea, porque o Nottingham Forest ajuda o Chelsea. Eles empataram contra o Leicester rebaixado, ao ponto do dono do clube vir cobrar o Nuno Espírito Santo, né? Tipo, ele tá revoltado com o Nuno porque o time perde a chance de voltar ao top 5, né? E assim, eu vou lá ver o jogo do Chelsea com 2 minutos de jogo, o Sandro Tonali marca o gol que abre o placar, né? E o Chelsea tem muita dificuldade de jogar e, assim, o Newcastle com a pressão deles consegue sufocar o Chelsea em muitos momentos. Eu fico pasmo que o Chelsea se apega a coisas que realmente assim, só funcionam na cabeça ou do Maresca ou dos diretores, porque eu não vejo explicação para isso. Primeiro, Robert Sanchez, goleiro. Eu fico pensando, ele foi escolhido por um único motivo. É só esse motivo que ele cita em todos os briefings que soltam no clube, a habilidade de jogar com os pés. Ele não tem isso. A distribuição de jogo dele é terrível, é tenebrosa, ele não pensa em nada antes de fazer, não tem senso de perigo, ele é péssimo distribuindo o jogo e não é um bom goleiro defendendo com as mãos, muito inconsistente, consistente, mas assim, ele tem um jogo bom, vai ter eventualmente um jogo que ele salva a pátria, mas não dá para confiar, né? Porque vai ter outros jogos que ele entrega a rapadura pro rival. E é claro, o Nicolas Jackson. Não tem como eu não citar isso, porque a gente vê os briefings do Chelsea estão assustados com o salário do Victor Osimhen. O Osimhen está querendo lá, acho que 10 milhões de libras limpos, isso dá uns 300 mil libras por semana contando impostos e o tornaria, tirando o Sterling, um jogador mais bem pago do Chelsea, né? É caro, né? Mas por 150 mil você vai ter o Jackson. É isso, gente. Não tem para onde escapar. Você não vai ter um World Class se você não pagar por isso, né? O Chelsea está esperando o World Class no mercado só para quebrar a regra e não surgiu essa oportunidade. Surgiu, tem o Gyökeres, tem o Osimhen, é um cu doce. Essa é a palavra, é feia, mas essa é a palavra. É os diretores que querem reinventar a roda, uma hora achou o Estevão, mas assim, essa hora achou o Estevão, não tem garantia de achar outro, entende? E a gente tem que ver se o Estevão vai vingar ou não na Europa, espero que sim, tem tudo para isso. Mas a verdade é que assim, o Nicolas Jackson, ele marcou 10 gols até agora nessa Premier League. Em 64 jogos com o Chelsea na Premier League, ele marcou 24 gols. Na verdade são 65 jogos, né? Mas assim, são 24 gols e 43 grandes chances perdidas. 43 grandes chances perdidas. Ele só tem uma proporção de grandes chances melhor que a do Darwin Núñez. E o Darwin Núñez é o Jedi, né? Quando se trata de perder gols claros, né? Então assim, esse cara é diretamente responsável pelo Chelsea não conseguir o top 4 nessa temporada e na temporada passada. Foi só 6 pontos na temporada passada que separaram o Chelsea do top 4. A gente fica dando pedrada no Pochettino porque ele merece, ele é fraco como técnico, mas ele tem que trabalhar com esse atacante. É difícil para o técnico também. E aí a gente vê aí o Chelsea dando o Jackson mais uma temporada, ele consegue produzir menos gols nessa temporada, ele consegue perder mais chances proporcionalmente, ele tem uma taxa de conversão menor e ele continua muito indisciplinado e com muita marra. Ele tem muita marra pro jogador que ele é. Ele é um jogador mediano, não vou falar que ele é o pior jogador da história porque também é exagero, é um jogador mediano que se acha craque inquestionável, fica revoltado quando é substituído e hoje ele custa ao Chelsea a chance de lutar pelo resultado, dando uma cotovelada proposital no jogador do Newcastle no primeiro tempo. O Chelsea precisa dos 3 pontos. Se você não está jogando bem o suficiente, asfale com o técnico, ele te substitui e pense no clube. Se ele está pensando só nele, se ele só está pensando nele, ele não merece estar em nenhum clube de futebol. Porque assim, o pessoal vem falar que ele é esforçado, que ele se dedica muito. Gente, isso é o mínimo para um jogador. Se o jogador está dentro de campo, ele tem que ser esforçado. É o trabalho dele, ele recebe para isso. Agora, ele ter as qualidades técnicas, nem todo mundo tem. Ele não tem. Ele é um jogador fraco. Para o que o Chelsea precisa, ele é fraco. Para o nível do futebol mundial, ele é mediano. Você tem milhares assim, de centroavantes com potencial maior ou igual do Nicolas Jackson. Você tem um monte de centroavantes que vão jogar melhor do que ele. Então, se o Chelsea está se apegando a isso, é responsabilidade da diretoria em, assim, afundar o clube por não ter um atacante goleador de verdade. Eu fico olhando pro Pedro Neto e pro Sancho, o pessoal pega no pé dele, porque de fato não são os pontas goleadores. Mas eu acho que eles teriam o dobro de assistências com o Gyökeres ou o Osimhen. O Osimhen ali na área, disputando com os zagueiros e recebendo os cruzamentos do Pedro Neto, olha, era ali um papo de 25 até 30 gols nessa Premier League. Ele poderia facilmente produzir o triplo de gols e, obviamente, desmontar sistemas defensivos, porque o comportamento seria outro, já que o Jackson é muito fácil de marcar.
Ele não marca um gol dentro da área há muito tempo. É muito tempo mesmo. Então, assim, pelo menos na Premier League, lá na conferência ele marcou aqueles 2 lá, mas convenhamos também que não é o suficiente, né? Então, assim, 12 gols na temporada até agora é um fracasso. É literalmente um fracasso. Não vale a pena ficar insistindo num jogador desse. Ele não é talentoso pra você ficar olhando, nosso Deus, é um talento extraordinário que a gente tem que desenvolver. Gente, surge gente assim no futebol o tempo inteiro. Eu realmente não vejo nada de especial no cara pra ficar colocando ele como se fosse uma joia do futebol, um Ronaldo Fenômeno, um Adriano. Cara, tem jogadores melhores e o Chelsea não pode ficar se apegando à promessa. É um time que tem que lutar para estar em Champions, para estar lá na frente, porque o orçamento é isso, gasta como um time que briga por títulos, então tem que se comportar como um time que briga por títulos. E a melhor maneira de fazendo isso é contratando uma estrela, um jogador de primeira prateleira para ser o centroavante, e não o cidadão que você tem que lapidar um monte de problemas. A quantidade de problemas que o Jackson tem já é o suficiente para você falar, empresta para desenvolver lá, não é para usar no Chelsea. Ele prejudica o Chelsea dentro de campo na maior parte do tempo. Um jogo ou outro vai ajudar, porque se ele prejudicar 100% do tempo era sacanagem. Mas assim, já prejudica o suficiente para o Chelsea não estar no top 4 com conforto. Então, o Newcastle vence, abre vantagem boa para o Chelsea, consegue 3 gols de saldo de vantagem, e agora o Chelsea tem 2 partidas contra o Manchester United e o Nottingham, teoricamente é favorito contra os dois, mas vale lembrar que estamos falando de equipes assim que tem potencial para incomodar o Chelsea não é um time que está se garantindo também não. Então, eu acho assim, temos um contexto de que podemos ter, sim, o Chelsea por conta própria conseguindo a vaga, até porque no momento ele está à frente do Aston Villa pelo saldo de gols e está à frente do Nottingham por 1 ponto. Então, assim, depende só dele. Se ele ganha do Nottingham, o Nottingham não passa eles, né? Se eles conseguem um bom saldo nesses placares, podem até passar o Newcastle se eles perderem para o Arsenal. Eles poderiam terminar essa rodada em terceiro. Se tivesse ganhado o Newcastle, passava o City e passava o Newcastle. Então, poderia estar agora com uma rodada maravilhosa o Chelsea, mas não tem. Porque o time, a meu ver, é previsível taticamente. O Maresca, ele é aquele cara que só tem uma camisa para sair, igual eu, fico gravando vídeo com a mesma camisa o tempo todo. O Maresca é assim taticamente. Então, o Maresca assim, é muito fraco em termos de variação. Ele só tem essa questão dos laterais invertidos. É muito engraçado você ver o Chelsea ali com a Acheampong, Gusto e Reece James no banco, 3 ótimos laterais, e quem está fazendo o lateral direito é o Moisés Caicedo, o melhor volante da equipe está sendo sacrificado para poderem utilizar o Lavia lá junto com o Enzo Fernandes. Então assim, se o técnico não é capaz de comportar aqueles 3 meio-campos, por exemplo, podia sacrificar o Jackson, aí mantém os 2 pontos, no caso era o Madueke e o Neto, deixa o Palmer flutuando, podia fazer a linha de 4, igual o Ancelotti fez na temporada passada, no meio campo, naquele losango, podia, né? Mas não fez. Então assim, porque falta criatividade, falta capacidade, assim, tem que falar, gente, não é, meu Deus, né, porque ele tenta, gente, o cara, ele fez um progresso até agora minúsculo perante a temporada passada, era pra estar muito melhor esse Chelsea, não tem tanta desculpa, é obrigação do Maresca colocar o Chelsea no top 4, ele não pode ficar falando que não é objetivo, porque o Chelsea falhou por 6 pontos. Se trocou o técnico achando que com melhora vai pro top 4, é porque o Maresca tem que entregar um top 4 ou um top 5 que dá a vaga Champions. Então, assim, tá decepcionando. Pra mim, esse segundo turno do Chelsea é uma porcaria. Eu não tenho uma perspectiva muito positiva da próxima temporada. Por quê? Porque eles estão olhando para alvos muito medianos para centroavante, seja Delap, Sesco, Eketier. Até o atacante do Strasbourg, a postura mais covarde possível de uma janela de transferências é o Chelsea. Gasta muito, não resolve problema nenhum. É uns incompetentes, uma linha de raciocínio que só faz sentido num FIFA, que você fica evoluindo overall o tempo todo, né? E assim, é um técnico que é um tópico, né? O hipotético Maresca, se ele vira o Guardiola é uma maravilha, mas no momento ele não é o Guardiola. Ele é um violão de uma nota só. E às vezes essa nota dá conta, igual o Ramones. Às vezes o acorde vai funcionar, mas tem horas que não encaixa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.